Podcast ADM UF. Tudo o que você precisa saber sobre o curso de administração em um só lugar. Um oferecimento Olá, queridos coleguinhas estudantes de administração. Começa agora o 5º episódio do podcast ADM UF, feito pelo seu diretório acadêmico favorito, o DACAD. Hoje é quinta-feira, dia 9 de abril de 2020, e nós fechamos o primeiro mês de quarentena. Saudade da cantareira, né, minha filha? Bom, hoje nós vamos encerrar os nossos episódios falando das aulas que os calouros iam ter. Faltava só uma, e nós vamos falar de economia. Para isso, eu fiz uma entrevista com a nossa diretora financeira do DACAD, a Thaís Outor. Então eu vou lançar o bate-papo que a gente fez ontem aqui para vocês escutarem agora. Bom, é isso aí, galera. Eu tô com a minha amiga aqui, Thaís Outor, e a gente vai falar da última aula que tá faltando a gente falar, porque a gente já falou de comunicação, já falou de TGA, já falou de métodos de estudo quantitativo e qualitativo. E faltou alguma coisa, Thaís? A gente vai falar de economia hoje, mas... Isso, por hora é só economia mesmo que falta pra só gente, economia né, que falta, João? né? Eu acho que a gente já falou de tudo aqui. Mas então, ninguém melhor para falar de economia do que a nossa diretora financeira aqui do Diretório Acadêmico. Então, Pois é. Então vamos lá, Thaís. O que você tem para falar sobre a nossa aula de economia aí para os calouros? Bom, galera, primeiramente, obrigado, João, por ter me chamado para gravar com você esse podcast. Olá, coleguinhas de administração. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a matéria de economia que a gente tem no primeiro semestre, vocês, calouros, vão ter no primeiro semestre. Toda santa sexta-feira vocês vão ter essa matéria. Pra fechar depois dessa bem quarentena a semana, involuntária. Né? Pra fechar bem a semana. A aulinha mais puxada. Com a Adriana Ponta, professora de vocês, de economia. E, bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a micro e macroeconomia, a diferença entre elas. E também a gente aborda sobre economia fechada, economia aberta, algumas políticas macroeconômicas, porque no comecinho do curso, da matéria, a gente dá a diferença entre micro e macro, mas a gente foca bastante na macroeconomia depois nas aulas posteriores. E também os modelos importantíssimos para a economia, que é o modelo ISLM, e, por fim, o modelo Mundell-Fleming. Ah, bacana. E vamos começar, então, falando sobre a diferença entre economia fechada e economia aberta? Pode ser. No caso, a economia fechada é basicamente quando um país ele faz poucas transações com o exterior. E, assim, ele se fortalece produzindo e consumindo mais internamente, né? Ele foca mais no comércio interno do que propriamente nas importações. E a economia aberta já é o contrário, é a realização de operações de comércio e investimentos internacionais. E a principal diferença entre elas, voltando, é que é a taxa de câmbio, que a gente vai estudar além das outras taxas que eu já vou falar para vocês um pouquinho. É uma variável que só tem na economia aberta. Quando a gente está estudando economia fechada, não tem taxa de câmbio, certo? Isso, exatamente. Eu não lembro direito, viu? Foco na... eu também fiz um resuminho aqui só para falar para vocês mesmo. Porque depois do tempo a gente esquece isso um pouco. Um tempo de aproximadamente 48 horas depois que você passa em economia, você esquece. Eu diria menos. Mas pronto, é importante. Por acaso é uma matéria bem interessante, bem importante, complexa, mas não é para se assustar, dá para passar de boa. Isso aí. Eu lembro que a gente começa vendo micro e depois passar para macro. Eu acho que é uma diferença importante de pontuar também. Basicamente, assim, por alto, só qual a diferença entre micro e macro? O que os alunos podem esperar aí dessa parte da matéria? Bom, a microeconomia, ela se concentra basicamente em analisar a economia de uma forma individual, né? Então, assim, é aquela empresa individual, são aqueles consumidores privados, são os trabalhadores, basicamente foca naquela economia individual mesmo. Sabe? Sim, tipo um pequeno povoado você pode chamar de microeconomia, uma coisa que não influencia para o externo, certo? Isso. Por exemplo, avaliar a economia de cada mercado diferente numa região. Sim. Por exemplo, mercado de calças, mercado de mochilas, mercado, enfim. É basicamente esse estudo dessa economia local.
Correto. E a macro? E a macro já é o oposto, né? É o agregado de tudo, né? A macroeconomia, ela estuda esses mercados de uma forma nacional e ela busca analisar, então, os rendimentos e as despesas de uma forma geral, né? A nível nacional, por exemplo. Entendi. E aí engloba o negócio todo lá e vira mais variável para todos vocês que vão estudar. As contas vão ficando cada vez mais complexas. Sim, um pouquinho. Mas para começo é basicamente isso. Aí a macroeconomia, a gente dá um pouco a taxa de juros, a inflação, o crescimento, o desemprego, isso engloba toda a macroeconomia. Isso é uma coisa também, você falou de taxa de juros, de desemprego. Essas taxas, eu lembro que tinha uma coisa que era política monetária e política fiscal. Isso. São duas variáveis também, dois tipos de variável, né? Na realidade, isso são políticas macroeconômicas, que eu posso falar um pouquinho aqui também. Que, no caso, são duas políticas macroeconômicas que a gente estudou e que os calouros vão estudar, que é a política fiscal e a política monetária. E a política fiscal, só para dar um exemplozinho para as pessoas saberem mesmo do que se trata, que a política fiscal são os impostos e os gastos governamentais, e a monetária é, por exemplo, emissão de moeda, aí vem o controle da taxa de juros, a emissão de títulos, enfim. Por isso que eu lembrei desse troço. Você falou de taxa de juros, Tá vendo? A gente não esquece tudo. Tem umas pequenas... Fica no subconsciente. Igual quando fala um nome que é conhecido seu, você fala assim, peraí, te lembra alguma coisa. Eu não lembro mais nada. Olha que eu era bom em economia. Só que eu realmente, assim, me abstive totalmente depois de passar. A gente acaba esquecendo. A gente, por exemplo, eu falo por mim, né, que já sou do quinto período. No quinto período a gente não lembra nem o que deu no semestre passado. Normal também, enfim. Faz parte. A gente ainda, você falou de falar dos modelos do Mandel-Fleming, a curva e a SLM, são coisas diferentes, né? Acho que o Mandel-Fleming tem mais coisa. E tem uma parada também que eles vão ver muito, que é sobre a demanda agregada. Se a gente puder, assim, passar muito, muito brevemente sobre isso, porque a gente não precisa se aprofundar também. Afinal de contas, não estamos dando aula aqui. Longe da gente. Passando conhecimento que a gente adquiriu, com muito esforço. com mais esforço ainda para lembrar. Exato, mas é bom, é um exercício bacana. Se a gente puder passar rapidinho por essa parte. Show, claro, até porque são conceitos básicos que a gente estudou no começo da matéria mesmo, e que vão ser falados, citados até o final da matéria, então é importante saber. Primeiramente, sim, antes de falar de demanda agregada, é interessante a gente falar qual é a diferença entre oferta e demanda. São duas palavras que a gente escuta muito no cotidiano e às vezes as pessoas podem não saber. E, bom, a oferta nada mais é do que a quantidade de um produto ou serviço disponível para compra. E a demanda é a quantidade de produtos ou serviços que os consumidores estão dispostos a comprar. Então, basicamente, a demanda é a procura, né? E a oferta é a oferta. O que fala, o próprio nome fala é isso. E as duas se influenciam, é uma gangorra, né? Assim, uma aumenta, outra diminui, uma diminui, outra aumenta, e isso é um ciclo que fica a vida toda. Sim. E até no curso, mais pra frente, na matéria mesmo, os calouros vão perceber que tudo afeta. Inclusive, até tem uma frase que a Adriana Ponta falava muito, que a demanda agregada afeta na produção. Alguém tem mais alguma dúvida? Posso continuar? Isso é outra coisa que ela falava bastante também. Isso vocês vão ouvir toda a aula dela, pelo amor de Deus. Muito bom. Bom, e para finalizar, assim, já que expliquei oferta e demanda, a demanda agregada é basicamente a totalidade desses bens e serviços. É como se fosse uma demanda total, né? A procura total que está havendo numa determinada economia. E é basicamente isso. E aí, pulando assim, só pra gente fechar bacana aqui a nossa pequena revisão de economia aqui. Vamos falar do modelo ISLM, da curva ISLM, do modelo Mandel-Fleming. O modelo ISLM, ele é um modelo que ele propõe encontrar um equilíbrio macroeconômico. Então, aqui já dá para ver que a gente vai estudar sobre macroeconomia no final do curso, da matéria, é só isso que a gente estuda. E é basicamente isso, ele foca em encontrar esse equilíbrio, né, entre o mercado de bens e serviços e o mercado monetário. E esse modelo ele tem esse nome, né, de SLM por conta de ter sido desenvolvido por John Keynes.
É um modelo também chamado de modelo keynesiano simples, por conta dele, é a sigla MKS. E também é conhecido, além desse nome, por modelo keynesiano generalizado, que é o que a gente estudou, se eu não me engano. Nossa, eu não lembro nada disso. Agora que você está falando, eu lembrei, mas enfim. Só fazendo um estudozinho assim simples, um resumo, pra gente voltar a lembrar disso, sinceramente. Tem o ISLM, o modelo é ISLM porque tem 2 curvas. A curva IS, ela identifica o equilíbrio geral no mercado de bens e serviços, e a curva LM é representada pelo equilíbrio entre o mercado monetário. São 2 curvas que vão determinar um ponto específico do gráfico, que é o equilíbrio que, né, o modelo almeja que chegar. deve alcançar. Isso. Só para vocês entenderem essa parte de curva ISLM, modelo Mondam-Fleming, vocês vão estudar em forma de gráfico. E, assim, só para frisar mais isso, porque a gente fica falando essas coisas aqui, parece que a gente não tem imagem, né? Então, sim, mas e aí são curvas que se cruzam e você deve encontrar um equilíbrio ali. Aí tem diversos exercícios e técnicas para você alcançar o equilíbrio. Sim. Usando esses 2 modelos. E basicamente a diferença entre o modelo Mondam-Fleming e a curva ISLM é que o modelo Mondam-Fleming tem balança de pagamento, certo? Isso. É isso mesmo. Que é basicamente a mesma coisa. Só que o modelo Mondam-Fleming, ou o modelo ISLM-BP, ele descreve o mercado de bens e serviços de uma forma muito semelhante ao ISLM, só que ele acrescenta esse termo, que no caso é o BP, que é a curva de balança de pagamentos. Ou seja, é o saldo da balança comercial, a diferença entre as exportações e as importações. É uma variável a mais, Isso. mas o modelo segue, o tipo de exercício e o modelo que vocês vão encontrar segue mais ou menos a mesma linha de raciocínio. Então vocês não devem ter dificuldade. Você pode ter dificuldade, não tem problema nenhum. A economia é uma matéria meio densa, assim. Mas não é impossível, todo mundo passa. Eventualmente, alguma hora, todo mundo passa, então não precisem se preocupar. Dá pra superar de boa. Como já foi dito antes, dá pra superar de boa. Todo período tem o seu trauma. Acho que a economia pode ser o trauma do primeiro período. Com certeza foi o meu. E será o vosso também. E ainda é sexta-feira também, como já foi dito antes. E sexta-feira, é quando ninguém aguenta mais, né? Você já tá estudando a semana toda, chega sexta-feira, você cria uma coisa mais light. Vem logo a economia. É mesmo. Mas é isso aí, não tem o que fazer, tem que passar, então estudem bastante. Vocês podem aproveitar isso tudo que a gente falou aqui e procurando, se vocês botarem no Google, fizer uma pesquisa rápida na internet, vocês vão achar uma série de conteúdo que pode ajudar bastante aí nessa empreitada que é estudar economia na UF. Sim, videoaula me ajudou muito a passar nessa matéria. E é isso, só buscar mesmo as definições, os conceitos, os gráficos. Que foi o que você falou, a gente trabalha muito com gráficos. E fazer lista de exercício, né? Pra não tomar um susto lá na hora da prova. É verdade. Mas é basicamente isso. Sim. Ô, Thaís, nessa nossa quarentena aqui, involuntária e tal, você tem algum recado que você queira dar para os nossos queridos ouvintes? Pô, galera, fica em casa. É isso, fica em casa, não surta. Certo. Tá tudo bem, vai tudo ficar bem. Assim como uma hora vocês vão passar em economia, uma hora vai ficar tudo bem. Galera, eu falei com a minha grande amiga Thaís Outor, nossa diretora financeira. Isso. Foi um prazer falar com você, Thaís. Obrigada. Espero ver você muito mais vezes aqui no nosso podcast. Obrigado, galera, por escutarem até agora. Isso aí. Valeu mesmo. Então tá bom. Valeu, galera. Valeu. Um beijão. É isso aí, galera. Essa foi a Thaís Outor e esse foi o bate-papo de hoje. Antes de encerrar o programa de hoje, eu queria fazer só uma pequena notinha que o Hospital Antônio Pedro adotou novas medidas de doação de sangue em função da pandemia do Covid-19. Quem quiser saber mais sobre isso, o telefone para contato é 21 2629 9063. Repetindo, 21 2629 9063. É isso aí, fiquem seguros, fiquem em casa, foi um prazer falar com vocês. Obrigado a quem escutou até agora e até a próxima. Durante a sua quarentena involuntária, informe-se de forma segura. Acesse os perfis de Instagram, @dacad_UF, @UFPrograde, @UFOficial ou no grupo de Facebook SGA Online. Se você tem alguma sugestão de tema ou dúvida, entre em contato com a gente pelo e-mail dacaduf2019@gmail.com
ou por mensagem direta no Instagram, @dacad_UF. Podcast ADM UF. Tudo o que você precisa saber sobre o curso de administração em um só lugar. Um oferecimento.